Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu sou a Vânia e estou aqui para dar dicas para vocês de modelagem e costura. Então hoje eu vou falar para vocês sobre o decote V. Eu vejo no grupo muita gente me pedindo para poder explicar como que faz um decote V para não ficar abrindo, né? Não ficar aquele decote reganhado. Então pessoal, estou aqui já com o corpinho, frente e costas, né? Da base que foi disponibilizada para vocês lá no grupo. Quem ainda não tem a base, pode pedir para nós por e-mail ou pode participar do nosso grupo, e lá tem bastante coisas interessantes, inclusive essas bases todas para poder vocês baixarem. Já ensinei em um outro vídeo como que vocês vão fazer para copiar, então já estou com a minha pronta aqui para poder agilizar para a gente. A primeira coisa que eu quero explicar para vocês sobre o decote V é o limite dele. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês é o limite do decote. Então, a parte da frente, você vem com o esquadro, a gente não sabe usar o esquadro, eu quero explicar direitinho. Olha, para você ver onde que você quer usar o esquadro, para você fazer uma linha reta, nós vamos fazer uma linha reta aqui na cava, tá? Que é o limite nosso de decote. Então, eu venho e coloco essa parte reta do decote aqui, do esquadro aqui, né? Nessa linha, que é a linha de ceia a ceia, que vem na base. Coloco o esquadro aqui e coloco a outra pontinha dele na cava. E eu venho e faço essa marcação. Essa aqui é a minha linha. Depois eu venho para a régua maior e termino de chegar ele até lá na frente. Então, essa aqui é a minha linha de limite de decote, tá? Inclusive, tem uma pessoa no grupo que me falou que fez uma blusa e que a blusa ficou muito decotada, ficou parecendo o peito. É uma blusa com trespasse. Sempre é bom ter essa linha já no molde para determinar a altura de decote. Você nunca pode ultrapassar daqui porque já vai ficar parecendo o peito, tá? Principalmente com decote U, um decote mais aberto. No caso do decote V, você pode até, se ele for bem fininho aqui, você pode ultrapassar essa linha, né? Mas porque ele vai ficar bem fininho aqui. Mas outros tipos de decote não. Então eu vou traçar aqui como se fosse uma blusa de manga ou um vestido de manga com decote V, tá? Então eu vou fazer um decote mais ousado, mas ele vai ficar bem fininho aqui, ó. Então aqui tá a nossa linha de cava e aqui eu vou colocar ele mais ou menos, ó. Aqui tá a linha de peito. Vou colocar os quadros de novo para vocês verem. A linha de seio tá aqui. Como é um decote V fininho, eu vou colocar ele até aqui e vou colocar um pedacinho de ombro. Vamos supor que fosse uma blusa de manga, tá? Olha, eu vou vir com a coisa que faz o decote. Fiz o decote, o meu decote V, certo? Agora, o que eu vou fazer? Se fosse uma blusa de alcinha, olha, quando eu faço esse decote na frente, eu já venho na parte das costas e faço a marcação de onde o ombro vai encontrar, certo? Olha, então aqui eu já vou fazer. Esse vestido nosso, essa roupa nossa aqui vai ter decote V na frente e nas costas. Então eu já vou fazer o decote aqui nas costas também. Olha, eu quero um decote bem baixo. Vou fazer aqui, certo? Ó, fiz o decote V nas costas e na frente. Então, suponhamos que seja uma roupa de manga com o decote frente e costas. Se eu quiser fazer uma blusa de alcinha, também posso, não tem problema. Eu ia vir aqui e vou colocar de azul para vocês entenderem. Essa é a linha que seria a alça, então eu posso vir aqui e fazer também o meu decote. Olha, eu posso vir aqui, posso fazer a mão livre, posso fazer também a curva, tá, gente? Porque eu já acostumei mais a fazer mão livre, mas tem a curva, produção. Olha, tem a curva que a gente pode colocar e fazer. Sabe, eu já acostumei a fazer com a mão livre, né? Mas fica a critério de vocês. Então, eu posso fazer isso. Aqui atrás também eu posso fazer isso. Olha, eu posso vir e fazer assim e fazer assim. Certo? Não importa se ele é de alça ou se ele é de manguinha de ombro. O importante é o que a gente precisa de fazer nesse caso. Que a gente vai fazer pinças camufladas para poder fechar um pouquinho aqui, fechar um pouquinho aqui. E quando ele de alça, aqui também.
fazer essas pinças camufladas? Eu vou jogar, na frente eu vou jogar essas pinças camufladas para o busto. A pinça de busto vai ficar um pouquinho maior. Atrás eu vou jogar ela para a lateral. Então eu vou explicar. Primeira coisa, por que acontece isso? Por que o decote V, todos os decotes às vezes abrem um pouquinho, mas o decote V mais. Por quê? Por causa do enviesamento do tecido, né? Então suponhamos, aqui está nosso tecido, aqui é a parte reta, né? Que seria, vamos supor, a dobra do tecido. O tecido está aqui é a parte reta, aqui é a parte reta. Então veja só aqui o ângulo que ficou esse recorte. Ele ficou totalmente enviesado. Então, como o tecido ficou enviesado, ele vai ficar abrindo. Isso eu já mostrei no primeiro vídeo que a gente fez de saia rodeio, eu expliquei sobre o fio. Então, como ele está enviesado aqui, ele vai abrir um pouco. Tem alguns recursos na hora que a gente vai costurar. Mas, para ele ficar bom, para ele ficar perfeito, a gente vai começar pela modelagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e marcar. Vou marcar com a canetinha preta. Olha, pegando o vértice da pinça, né? Olha aqui a pinça. Pegando o vértice da pinça e vou vir aqui antes de cortar. Não cortei o meu decote ainda, tá vendo? Vou trabalhar com esse aqui. Você poderia estar fazendo com esse também, não tem problema. Olha, eu vou trabalhar com esse. Vou vir aqui e vou marcar. Olha, fiz um traço. Vou marcar mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. Olha, aqui na minha régua tá marcando 1 centímetro, tá? Você pode vir com a fita e marcar também, ó, normal. Se você não tiver uma régua igual essa, você pode vir com a fita, marcar aqui 1 centímetro. Se a pessoa tiver muito busto, você pode colocar 1,5 centímetros. Vou colocar 1 centímetro. Pronto, fiz essa pinçazinha. Agora o que eu faço? Eu venho, abro a pinça, olha, abri a pinça de busto. Venho aqui, nessa pincinha que eu fiz agora, corta um pouquinho mais longe, tá vendo? Porque vai dar tipo um dente aqui. Então eu venho aqui, olha, faço igual eu já expliquei para fechamento de pinça. Essa aqui. Aqui. Certo? E aqui eu posso colar, eu posso colocar um durex. Quer dizer que eu vou fechar essa parte aqui, certo? Olha, colei. Tá vendo que a pinça ficou maior? Então, esse aqui vai dar, na hora que fechar, ela vai dar um pouquinho mais fechado o decote e não vai dar esse problema, certo? Então, deu um dente aqui, né? Eu vou vir de novo com a régua e terminar de ajeitar esse dente aqui, certo? Para poder eu cortar, olha. Certo? Se ele fosse de manga, não precisaria mexer. Se ele fosse de alça, eu ia vir fazer a mesma coisa aqui, para ele ficar mais fechadinho também. Na hora que eu fizesse isso, olha, a pinça ia ficar maior um pouquinho, não tem problema, isso tudo é para encaixe, tá bom? Então, como eu estou trabalhando como se ela fosse de manga, eu não vou fazer isso, certo? Então, aqui eu vou vir e vou cortar o meu decote. Tá pronto o meu decote. O que eu vou fazer aqui nessa pinça? Vou vir e vou colar um papel aqui, porque a pinça minha ficou um pouquinho maior. Certo? Pronto, a pinça agora ficou um pouquinho maior, para encaixar o peito melhor. Olha, aqui se eu fosse fazer essa pinça mesmo, costurada, ou se eu fosse transferir, eu ensinei isso tudo numa outra aula de pinças, certo? Nosso objetivo aqui agora é o decote, né? Mas na hora que eu fizer isso, olha, vai estar fazendo o peito direitinho e aqui ela ficou um pouquinho mais fechada o decote, certo? Nas costas, eu vou fazer a mesma coisa, só que como eu não tenho aqui a pinça de busto para eu jogar, eu vou jogar para a lateral. Esse decote poderia ter sido até aqui, não importa onde ele seja. Você vai fazer da mesma forma
e vai fazer jogando aqui para a lateral. Olha, vou fazer a mesma coisa, vou marcar aqui, vou colocar 1 centímetro, 1 centímetro, e vou fechar. Vou fechar, vou colar, e ele vai estar... O que acontece aqui? Olha, na hora que eu faço isso, eu fecho a pinça, percebe que ele fechou um pouquinho o ombro, tá vendo? Olha, só na hora que a gente faz isso, ele já vem um pouquinho pra cá. Isso quer dizer que tá chegando o decote um pouquinho pra dentro e ele não vai dar problema depois. Ele continua enviesado, não tem como. Mas isso você pode resolver na hora que você vai costurar. Vou explicar como. Olha, deu o dentinho aqui de novo. Eu venho, novamente aqui você ajeita, olha, ele vai ficar retinho, tá? E aqui você vem, termina de fazer aqui certinho. Da mesma forma, se ele fosse de alcinha, você poderia fazer esse aqui jogando pra cá, certo? Pra cá, pra ficar bem também. Olha, pronto, o molde está pronto. Ele vai casar aqui na lateral normal, olha, vai fechar e vai casar no ombro, ó, mas o ombro tá certinho. Agora, na hora de costurar, então, na modelagem, o segredinho para você fazer é esse. Na hora de costurar, o que você pode fazer? Você pode fazer, sempre que você costura, o decote V de cima para baixo. Então, esse lado, você vai costurar, vou virar para vocês entenderem melhor. Você vai costurar daqui para cá e na frente, olha, daqui para cá, do outro lado, daqui para cá. Tá? Sempre do ombro para baixo. Sempre do ombro para baixo. Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Porque às vezes a pessoa, vamos supor, fez aqui, ó, tá frente e costa. Aí a pessoa vem costurando, faz isso, chega aqui e faz do outro lado e continua costurando aqui, ó. Não pode, tá? Isso ajuda a dar defeito e fica empabadando. Então você sempre costura, você costura a frente de cima para baixo, de um lado, e volta, costura de cima para baixo do outro lado. A mesma coisa na parte das costas. Você pode também passar uma primeira costura, você passa uma primeira costura, né? Você for fazer limpeza, for fazer dupla, vai depender do seu acabamento. Suponhamos que você esteja fazendo ele com fogo ou com uma limpeza, um revel. Você vai passar uma costura com um ponto maior, puxar um pouquinho como se fosse franzir, mas não vai franzir, é só mesmo para juntar ele um pouquinho. Depois você passa uma outra costura para segurar. Isso ajuda o decote a não ficar embabadando. Isso para qualquer decote.